Eu gostaria que, bondosamente, os irmãos voltassem ao texto aqui da leitura oficial. E nós vamos contar com a ajuda, a colaboração dos irmãos e algumas referências, tá bom? A nossa forma de trabalhar mais voltada a esse assunto dos textos, né? Então, nós queremos contar com os irmãos sobre este assunto. O Salmo de número 126. Salmo de número 126, os irmãos sabem que os salmos são livros poéticos e é uma coleção desses livros poéticos. 150 são o número deles. Salmos não se fala capítulo, mas sim número. Como é poético, não se fala versículo, mas sim versos. Quando você for citar um salmo, você diz assim, Salmo de número 23, verso 1 em diante. Tudo bem. Que a gente tem até costume de dizer assim, Salmo 23, né? Por falar no Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas na verdade não tem o i, né? O Senhor é meu pastor, já eu tenho tudo na vida, não precisa mais de nada. Se Ele é o meu pastor, Ele me abastece de tudo aquilo que eu preciso. Amém? Sim. E estes salmos estão agrupados de acordo com seus escritores também. No início, quando a gente começa estudando o livro dos Salmos, a imaginação é que todos os salmos são de Davi, mas não é só Davi que escreveu, não foi só Davi que escreveu os salmos. Tem os salmos dos filhos de Coré, tem os salmos de Asaf, tem salmos de Salomão, como o Salmo 127, né? Que diz, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigiar os sentinelas, inútil será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão de dores que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme, herança do Senhor são os filhos, fruto do vento seu galardão, como flecha nas mãos do valente, assim são os filhos da mocidade, feliz o homem que enche dele a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Amém? É o Salmo 127. E tem Salmos de Moisés, Salmo 139, né? Salmo de Moisés, fala sobre a brevidade e também a longevidade da vida, né? Sim, muitos outros homens de Deus escreveram estes cânticos agrupados aqui no livro dos Salmos. Claro que a maioria deles foram escritos pelo rei Davi. Para os irmãos terem uma ideia, só Salomão escreveu 1.005 cânticos e 3.000 provérbios. Só Salomão, né? E ele era filho de Davi. E ele não era nem contido como cantor, como músico, como o próprio pai, que era músico mesmo de origem, que Deus o chamou para louvar. Sim, agora, falando sobre este salmo aqui, ele está contido no início entre os salmos dos degraus. O salmo de degraus, como é conhecido, um dia o irmão me perguntou, por que, pastor, que fala dos salmos de degraus? Que degraus era esse? Eu digo, fala dos salmos da peregrinação. O povo de Israel, quando já estava entrando em Jerusalém, aproximando-se do grande templo, e aquele templo que ficava na parte superior, ali tinha os degraus, como que se nós, demolindo tudo isso aqui, e fazendo aqui uma praça de alimentação, de evento, e fazendo os degraus para subir até o templo. Aí eles chegavam aqui e começavam, do salmo de número 120, até o salmo de 134, estes são os salmos dos degraus. É composto por 15 salmos. Cada degrau que eles subiam, todos paravam e louvavam o Senhor com este cântico, com este salmo. E dali eles davam um passo, subiam outro degrau e louvavam o Senhor com outro salmo, até completar e chegar na porta do templo para adentrar e adorar o Senhor nosso Deus.
E diz assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aleluia. Depois ele também escreveu, e dizendo assim: vale mais um dia, Senhor, na tua presença do que em outra parte 1000. Você já imaginou essa comparação? Vale mais um momento da nossa vida na presença do Senhor, adorando a Deus, cultuando a Deus, servindo ao Senhor, do que em outra parte, todo dia, o restante do dia que você passou. O que vale diante do Senhor, que você está fazendo aqui para Ele, que você está glorificando a Ele, abrindo o seu coração para Ele, apresentando o culto para Ele. Aleluia! Glória a Deus. E aí tinha razão para sobrar do salmista dizer assim: Senhor, uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, me empenho por ela, que eu possa morar todos os dias, aonde? Na casa do Senhor. Para quê? Para contemplar a formosura do Senhor, e o que mais? E aprender no seu santo templo. Aqui você vem contemplar as maravilhas de Deus, os milagres de Deus, os prodígios que o Senhor faz, as curas divinas, aleluia, as revelações, as manifestações dos dons espirituais. Você contempla tudo está aqui. Aí você também, aleluia, contempla estas maravilhas, e você também aprende a cada dia através desta palavra na casa do Senhor nosso Deus. Foi isto que ele falou. E tendo esta certeza que o Senhor é quem nos dá direções nos momentos que a gente fica nos perguntando ou se perguntando: meu Deus, e agora o que fazer? Nessa hora você vai ouvir uma inspiração da parte do Senhor. Os momentos que você, até que você passa dizendo: meu Deus, parece que tudo e todos me desprezaram e me abandonaram. Sabe o que o salmista diz? O Salmo de número 27, o verso 10. Ele disse: ainda que o meu pai ou a minha mãe me abandonarem, me desprezarem, mas o meu Senhor, aleluia, o meu Deus me acolherá. Ele não abandona. Ele não abandona, Ele não despreza, Ele não desiste de você. Mesmo nos fracassos da vida, mesmo nos deslizes da vida, mas o Senhor nunca Ele abre mão para dizer assim: eu vou desistir daquele ali. Não, é por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor nunca desistiu de nenhum de nós. E como Ele não desiste de nós, também não podemos desistir dEle. Nós vamos continuar servindo a Ele. O que é que eu tenho nos céus, além de Ti? E na terra não há nada além do que eu possa desejar, se não for o Senhor na nossa vida, na minha vida. Disse o salmista Asaf, quando até ele imaginava, quando ele começou a olhar para o homem ímpio, na sua impiedade, na sua maldade, ele começou a olhar para ele, vendo o ímpio prosperando no seu caminho mau, e ele diz assim: eu que vivo debaixo de uma palavra de ordem, eu que nunca me desviei dos caminhos do Senhor, eu que ando de acordo com a lei do Senhor, e por que eu estou debaixo de contratempos, de vendavais, de situações, de problemas, as intempéries da vida me assolam de todos os lados, os ventos contrários, os problemas, as tribulações, as angústias, e aqueles que estão vivendo aí segundo o seu bel prazer, eles até tentam a Deus, escapam ileso como se nada tivesse acontecendo, e estão até mesmo enriquecendo. E o texto diz assim: e quando ele começou a ponderar o seu pensamento a respeito disto, o texto diz assim: nessa hora ele disse: meus pés escorregaram, deslizaram, que eu quase caía.
Essa expressão está dizendo, quase ele se desviava dos caminhos do Senhor, quase ele deixava de servir ao Senhor nosso Deus. É o Salmo de número 73, né? Fala sobre este assunto. Mas aí quando chega no final, ele vai se expressar desta forma: o que é que eu tenho nos céus? O que é que eu tenho na terra além de ti? Não existe nada, nada que eu possa desejar além do Senhor na minha vida. Então, queridos, agora o Salmo de número 126, como está contido entre os salmos dos degraus, este salmo ele revela aqui algo sobre o cativeiro babilônico do povo de Israel. Os irmãos sabem que foram 70 anos do cativeiro babilônico. E enquanto o povo de Deus, o povo de Israel estava exilado na Babilônia, todas as nações sabem que o povo de Deus é o povo mais feliz da terra, o povo mais animado, é o povo mais alegre. E um dos sinônimos da alegria é o cântico. A Bíblia diz que está alegre canta louvores, não é assim? Tem alguém que não sabe disso, não canta louvores a Deus, diz assim: quem canta os seus males espanta, não é assim? Agora para a igreja é assim: está alegre, está contente, está feliz pela bênção, pela promessa alcançada, você louva a Deus, você exalta a Deus. E agora, como era um povo que louvava, que cantava, que dedilhava com a sua harpa, com os seus instrumentos de corda, agora esse povo, o texto diz que estavam exilados na beira dos rios da Babilônia, completando já os 70 anos de cativeiro. E os rios da Babilônia eram o rio Tigre e o rio Eufrates, acompanhado ali da fertilidade de tudo quanto estava nas suas margens, quando eles lavavam as águas entravam, que subiam todas as ribanceiras, ali ia inundando aquela região mais baixa, ia produzindo muitas vidas, muita vegetação, e os animais ali gordos e tudo. Então, e agora o povo de Israel estava acampado nas margens do rio da Babilônia. Só você olhar o Salmo de número 137. E ele estando ali, o texto diz, enquanto ele estava ali, a solidão era tamanha sobre a vida do povo de Deus, o coração deles apertado, lembrando da pátria, lembrando do templo em Jerusalém, lembrando da sua terra natal. E agora eles pegaram os seus instrumentos, as suas harpas, e penduraram nos salgueiros. É o único pé de árvore, de planta, que o nome significa choro e lamento. É salgueiro. Se você pegar salgueiro, chorão, já vai pegar. Salgueiro, na hora que você pega no dicionário, salgueiro, chorão, aquele que lamenta, aquele que chora. Os galhos dele não sobem como o jambo, como algum outro, né? Eles descem e ficam assim, olha. E quando as águas derramam sobre ele, eles ficam jogando como fosse lágrimas, eles chamam salgueiro chorão. Então não tinha outro pé de planta, de árvore mais recomendado em um momento de lamento, em um momento de choro, do que se fossem os salgueiros, para eles pendurar as harpas, dizendo, assim como esses salgueiros são salgueiros chorão, nós também estamos chorando, aqui estão os nossos instrumentos pendurados aqui. E alguém chegava e dizia assim, canta um cântico de Sião, cante um canto de Sião, da vossa pátria, da vossa terra, da vossa nação. Sabe o que ele dizia? Como podemos louvar ao nosso Senhor? Como podemos cantar? Se o cântico faz parte da alegria, é o sinônimo de alegria, e nós estamos exilados, longe da nossa pátria, escravos aqui na Babilônia, não dá de cantar. Pendurar as harpas dos salgueiros significa dizer, eu já desisti, não dá mais de eu cantar, não dá mais de eu louvar, não dá mais de eu me congregar, não dá mais de eu fazer parte desse grupo, eu vou desistir, eu vou abrir mão de tudo. Era isso que ele estava dizendo.
Mas aí vem o tempo da restauração. É por esse motivo que nós colocamos a temática. É o tempo da restauração de Deus. É o tempo do renovo espiritual. Aleluia. O patriarca Jó disse assim: ainda que a planta seja cortada ou queimada, e até o fogo penetre as suas raízes, mas ao cheiro das águas novas, ela vai brotar novamente. Ela vai brotar novamente. Você sabe o significado de água? Água na Bíblia fala sobre a palavra, a eficácia da palavra. Ao cheiro das águas novas, ao cheiro de uma palavra nova, de uma palavra de bênção, de uma palavra de otimismo, de uma palavra de fé, de uma palavra de coragem, de uma palavra de unção, de uma palavra de poder, estas árvores vão brotar novamente. Lama-se, canta, lama-se, glória. Aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração nesta noite. E no final você vai entender que você precisa limpar, sacudir a poeira, pegar, aleluia, o teu instrumento, pegar a tua harpa que está pendurada no salgueiro e dizer assim: eu vou louvar, eu vou cantar novamente, eu vou adorar o Senhor, porque eu estou vendo a promessa se cumprir na minha vida, na minha casa, na minha família, para a igreja do Senhor, é para toda a igreja do Senhor Jesus. Mas enquanto a prova é grande na vida, não dá de cantar. Mas vocês sabem de uma coisa? Tem um hino da nossa harpa cristã que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos quando? Nas mais grandes tribulações, das maiores provas da vida. Até no deserto o Senhor nos ensina a lição da vida. Meu Deus, a nossa vida é marcada por épocas e por tempos. Tem tempo que está uma bênção, tem tempo que você canta o hino da vitória, tem tempo que você está como Davi no Salmo de número 40. Eu esperei com paciência no Senhor, até que Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Aonde é que eu estava? Davi, ele disse: eu estava dentro de um tremedal de lama, atolado de um charco terrível de lodo. Você já se encontrou num tremedal de lama? Que você coloca os pés para tirar e afunda mais aquele tremedal e treme para todo lado. Era a situação tão difícil que Davi se encontrava. Ele dizia: eu estava dentro de um tremedal de lama, de lodo, atolado. Quando eu fazia uma força para sair, eu mergulhava mais ainda naquela situação. Ele diz assim: mas aí eu clamei pelo Senhor, e Ele se inclinou e ouviu o meu clamor. O Salmo 116, o salmista diz assim: eu amo o Senhor meu Deus, porque quando eu clamo por Ele, Ele ouve a minha voz. Ele não confunde a voz de nenhum dos seus filhos. Ele sabe quando é você, irmã Maria. Ele sabe quando é você que está clamando, irmão João, irmão Antônio, irmão Raimundo. Ele sabe, irmão Francisco. Ele sabe cada um dos seus filhos quando está clamando por Ele. E Davi diz assim: eu clamei e Ele me ouviu. Sabe o que Ele fez? A primeira coisa que Ele me ouviu, fez quando Ele me ouviu, foi: Ele me arrancou. A força sobrenatural, aleluia. O agir de Deus é de repente. O homem que estava naquela tribulação tremenda ali, o Senhor me arrancou os pés daquela lama, daquele lodo, daquele tremedal, e colocou os meus pés sobre uma rocha. Olha a diferença aí, meu irmão. Olha a diferença. E firmou os meus pés sobre a rocha, os meus passos. E além de ter me colocado sobre a rocha, firmado os meus passos, Ele diz assim: e Ele agora colocou um novo cântico na minha boca. E eu vou cantar, eu vou louvar, eu vou exaltar o Senhor. E vou dizer para todo mundo que o Senhor é bom. Aleluia. Tem o tempo da prova, meu irmão. É difícil, não é bom. A gente fica dizendo: meu Deus, tá bom, já chega.
Mas o Senhor que está provando, Ele não prova além das nossas forças. Ele está sabendo, mas quando chega no limite, a prova vai findar. E aí chega o tempo de você começar a cantar o hino da vitória. Você começar a levantar as mãos e dizer: graças a Deus que eu sou sobrevivente. Eu sobrevivi, eu não morri na prova. A prova não vai te matar. Deus está na tua vida, crente. Deixa eu dizer para você nesta noite, que crente não morre na prova e nem morre no deserto. Crente está caminhando para a terra prometida. Aleluia! Louvado seja o santo nome do Senhor. Então este texto arremete-nos sobre toda esta história de Israel. Agora nós vamos observar aqui. Acompanhando os irmãos, eu quero que os irmãos acompanhem comigo o texto, algumas referências aqui, como eu já pedi. Como, por exemplo, quando fala de restauração, nós vamos começar na nossa vida, do nosso corpo. Do nosso corpo. A Bíblia fala que um dia Jesus estava ministrando a palavra, no meio da multidão, na sinagoga, e de repente, ele avistou um homem com uma mão mirrada, não foi? Atrofiada, mão mirrada. Eu estou falando sobre tempo de restauração. Sim. Agora veja no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 3 ao 5. E vamos acompanhando a leitura aí. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Sim. Levanta-te e vem para o meio. Escute bem aqui, já que o senhor prossegue. Olha, o que foi que o Senhor disse para ele? Primeira coisa: te levanta e vem para o meio. Olha, Jesus não vai fazer milagre de trás das cortinas. Te levanta. A posição também diz muita coisa. Te levanta. Quer ter a vida restaurada? Te posiciona, te levanta. Toma uma decisão, te levanta. Aleluia. Apruma sobre os teus pés e aí caminha na minha direção, vem para o meio. E o que mais aconteceu? Prossiga. E perguntou-lhes: é lícito no sábado fazer bem ou fazer o mal? Sim. Salvar a vida ou matar? O que mais? E eles calaram-se. Os fariseus estavam indagando sobre a questão do sábado, calaram-se. E o que diz mais? E, olhando para eles em redor com indignação, Sim. condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem que tinha a mão mirrada: estende a tua mão. Estende a tua mão, aleluia. Estende a tua mão, oh glória a Deus. Irmão, o legalismo da lei, o legalismo religioso, o tradicionalismo religioso, ele mata. Quando Paulo disse a letra mata, não está se referindo a você saber ler ou escrever, não. Está se referindo a aqueles que levavam ao pé da letra todo o legalismo, ao ponto de matar alguém, expulsar alguém da sinagoga, da igreja dos judeus, pelo legalismo da lei. Ele disse a letra mata, nesse sentido aí. Então, um homem com a mão atrofiada, a mão seca, a mão mirrada, Jesus olha para ele, mas alguém dos fariseus diz: não, é lícito curar em todos os dias, menos no sábado. Que negócio é esse, irmão? Que amor é esse? Você não tem amor para com o teu próximo? Se é do dia de sábado, por que não operar milagre? Se esse dia é abençoado, se esse dia é santo, pois esse dia que é o suficiente para o milagre acontecer. Aí Jesus diz assim: ô povo do coração duro, vendo o homem numa situação dessa, ainda fico se agarrando em questão de tradicionalismo religioso. Vem para cá, rapaz, vem para o meio, rapaz, aleluia. Te chega para cá, rapaz. Aqui está alguém que é maior do que a lei, maior do que o decálogo da história do Antigo Testamento. Vem para cá. E quando o homem se posiciona no meio, Jesus diz: agora faz assim, estende a tua mão. Exatamente aquela mão seca, aquela mão mirrada, atrofiada. E o homem estende as mãos. Assim parece que eu vejo assim, olha, perfeito, igual a minha mão aqui. Estende a mão, rapaz.
Aleluia. Todo mundo contemplou o milagre acontecendo, e o homem começa a exaltar, glorificar o nome do Senhor, porque chegou alguém capaz, com poder, com autoridade, para restaurar a sua mão que estava atrofiada. Glória a Deus. Mas nós vamos à frente aqui, que nós vamos ver a questão aqui também dos pés, dos joelhos. É tempo de restauração completa. Vamos à frente, em nome do Senhor Jesus. Observamos no livro de Hebreus, capítulo de número 12, versículo 12 e 13. O que é que diz aí? Hebreus. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas. Mãos cansadas. E os joelhos desconjuntados. Os joelhos desconjuntados, trôpegos. E o que mais? E fazei veredas direitos. Para quê? Para os vossos pés. Os vossos pés. Aleluia. Para aqui. Para quê? Para que o que naquele não se desvie inteiramente, antes sejam sarados. Seja sarado. Aqui está falando de algo que estava enfermo, que precisava ser cicatrizado completamente, sarado. E aí é o estado da vida, tanto no aspecto físico, do corpo físico, como também espiritualmente falando. Ele diz assim: olha, você que está com as mãos cansadas, você sabe que há um poder muito grande, há um poder sobrenatural na imposição das mãos assim? A Bíblia diz que enquanto Moisés continuava com as mãos estendidas, o povo de Israel alcançava a vitória, não era? Quando as mãos dele começou a fracassar, descendo assim, ó, aí os inimigos vinham avançando, Israel começa a fracassar. Aí foi que entendeu aqueles dois auxiliares, é essa hora que os auxiliares entram em cena. Aí chegou um e o outro colocou uma pedra bem grande aqui, um do lado do outro aqui, coloca as mãos dele aqui e sustenta. E aí Moisés mais uma vez levanta as mãos assim, aleluia, parece que eu vejo Moisés com as mãos assim, olha. As mãos estão levantadas e Deus está dando vitória para o seu povo. As mãos estão postas e Deus está abençoando. É por isso que o profeta Isaías, no capítulo 59, ele diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida. Se você contemplar o Senhor, Ele está com as mãos estendidas. E as mãos estendidas do Senhor é sinônimo de vitória, é sinônimo de bênção, é sinônimo de milagre, de cura divina, de poder sobrenatural na vida da igreja, porque Ele está com as mãos estendidas. Quem pode glorificar o nome dEle? Glória a Deus. Aí ele diz assim: levanta as tuas mãos. Tem gente que não tem mais nem força para levantar as mãos. Levanta a mão para dar glória a Deus. Oh meu Deus, está um peso. O peso. Agora o crente mesmo, irmão, cheio do Espírito Santo, o crente pentecostal, o crente avivado, tem hora que não precisa nem o pastor dizer assim, o pregador levanta a mão, ele está levantando a mão. Tem hora que nem precisa dizer dá glória a Deus, ele está dando glória a Deus. Tudo que está acontecendo aqui, ele está parando, glória a Deus e aleluia. A gente sabe que existe momentos, até mesmo diante da palavra, que não convém se dar glória. Paulo disse: nisso que eu vou dizer aqui para você não deve louvar. Então, mas aí quando a gente não sabe qualquer coisa, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, está lá, não é não? Mas tem coisas, como por exemplo, irmão, você precisa se arrepender, você precisa se converter dos seus maus caminhos, porque senão, dessa forma, você não vai para o céu, você vai descer ao despenhadeiro eterno, e você vai morrer uma situação, e vai se acabar totalmente, sem Deus, sem paz, sem salvação. Aí, glória a Deus. Isso primeiro para o pregador. O pregador precisa, porque a gente fica em um vício, que qualquer palavra, aleluia, glória a Deus. Não dê glória a Deus nessa hora. Você só dá glória a Deus com os irmãos. A igreja está aqui animada, a igreja está aqui fervorosa, porque esta igreja tem uma promessa de brevemente deixar esse mundo de pecado e morar nos céus com Jesus Cristo. Glória ao nome dEle, exalte o nome dEle. Isso começa do pregador. Então, assim por diante, né? Paulo diz assim: em tudo devemos dar graça, mas em tudo aquilo que for necessário, que for cabível, que possa corresponder. Porque tem gente que não olha o contexto do assunto. A gente não está dizendo aqui, porque texto sem contexto vira pretexto, né? Então observamos o que diz aqui a palavra. O Senhor está dizendo: levanta as tuas mãos que estão cansadas. Levanta, apruma os teus joelhos que estão vacilantes. Os pés, que tem gente que parece que não tem mais força para arrastar os pés. Isso está falando de restauração na vida espiritual.
levanta as mãos para abençoar vidas, aleluia, porque enquanto tu abençoa, o Senhor está te abençoando também. Te levanta mais cedo e vem para a casa do Senhor, te apruma os teus pés para a casa de Deus, meu irmão, aleluia. E assim você vem andando, você vem, e o texto vai dizendo mais. Você sabe que tinha um homem na história do Antigo Testamento. Esse homem, uma certa feita, ele atendeu ao rei com todos os seus oficiais, seus soldados. O rei Davi deu alimento para todo o povo, era conhecido como um grande homem em Israel. E depois, quando Davi senta-se no trono, Davi diz: cadê o homem lá? É o Barzilai. Está escrito no livro de 2 Samuel 19:35. 2 Samuel: cadê o Barzilai, que tanto me foi útil, dando comida tanto para o rei como para todos os seus homens? Agora eu preciso dele para se alimentar na mesa do rei. Tudo que tem aqui na mesa do rei, Barzilai também tem direito, porque quando eu precisei dele, ele me foi muito útil. Irmãos, diz para ele subir a Jerusalém. Subir a Jerusalém significa sair do lugar que estava lá embaixo e ir para o lugar de adoração, adorar o Senhor, aleluia. Você vê que a mulher disse assim: está escrito que devemos adorar o Senhor no monte ou em Jerusalém. Ir para Jerusalém para ir adorar. Agora, meus amados, quando chegou a palavra diante de Barzilai, aquele moço, quando o oficial do rei chegou, disse: o senhor rei, ele manda uma convocação para o senhor. Está vindo a carruagem para te buscar. O senhor vai morar na casa do rei, vai comer na mesa do rei todos os restantes de seus dias de vida. Foi o que ele disse. Como é que está escrito em 2 Samuel? Veja se é 2 Samuel. Eu citei para vocês a referência aí. E disse o rei a Barzilai: passa tu comigo. Sim. E sustenta-te-ei comigo em Jerusalém. Em Jerusalém, o que ele disse? Prossiga. Porém, Barzilai disse ao rei: o que ele disse? Quantos serão os dias dos anos da minha vida para que suba com o rei a Jerusalém? Prossiga. Da idade de 80 anos sou eu hoje. Sim. Poderia eu discernir entre o bom e o mal? Sim. Poderia o teu servo ter gosto no que comer e beber? Sim, bora bem aí. Obrigado. Sabe qual era a doença de Barzilai? Um dia o pastor Pedro Aldi perguntou isso na convenção. E ele estava com um livro, parece que era da história dos Hebreus. Ele disse assim: eu quero desse livro de presente. De vez em quando ele fazia isso, né? Lá na convenção. Esse livro de presente para quem me responder de certo qual eram as doenças de Barzilai. E eu me levantei de lá. Aí ele me perguntou: o senhor já tem o livro? Eu digo: já. Ele disse: então não serve para isso, né? Porque eu já tinha o livro, né? Tudo bem. Me levantei. Aí saiu perguntando, até que um irmão, um pastor que estava ao lado, respondeu, né? Ele não tinha mais gosto, ele não sentia mais gosto, não sentia mais paladar pelo alimento. O assunto era esse aqui. Ele perdeu o paladar. O rei manda chamar, disse: o banquete está preparado, tu vai te alimentar de tudo que tem na mesa do rei. Tu vai viver aqui, tu e a tua família, na casa do rei todo o restante de dias. Ele disse: mas o que me adianta? Eu sou um velho já de 80 anos. Mas será que era só essa velhice que era a causa? Não era, não. Ele disse outra coisa: eu não tenho mais gosto, eu não sinto mais gosto nenhum na comida, no alimento. Quer dizer, que me adianta tanto alimento se eu não tenho mais gosto, eu não tenho mais sabor. Irmão, ele já estava com um problema de aquela doença que dá que a pessoa perde o gosto, não é? Anorexia, que vai emagrecendo até morrer, anorexia. Ele vai morrendo aos poucos e não sente mais gosto no alimento, não tem mais paladar, não tem mais prazer. Sabe que situação estava esse homem? Não tinha mais gosto, ele não sentia mais paladar pelo alimento. E aí, se você transliterar para o lado espiritual, tem muito irmão, não se trata de velhice, não se trata de idade, se trata de pessoa que tem vitalidade, de pessoa que sente prazer de se alimentar da palavra. O que é a palavra do Senhor? É o alimento sólido, nutriente, vivificante, para alimentar a alma, para alimentar o espírito. Jesus diz: não trabalhei só pela comida que perece, antes pela que permanece. E qual é a palavra que permanece? Ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são palavras de espírito e vida. Deuteronômio
Deuteronômio capítulo de número 8, versículo 3. Eu te deixei passar pelo deserto escaldante, serpentes venenosas, terra cheia de pedras, pedregais, sofrendo aquele sol. Te deixei também a padecer necessidade e ter fome, para me te alimentar com o maná que os teus pais não conheceram, para te dar a entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de onde? É 3, é porque aí está o 13, é Deuteronômio 8, 3, sim? Sim, de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não está nada anotado aqui, mas tem escrito aqui na memória, tá bom? E toda a palavra, então, irmão, que nos alimenta é a palavra do Senhor. Assim como você sabe que você precisa do alimento para o teu corpo físico todos os dias, assim todos os dias. Sabe o que a Bíblia diz no Salmo de número 1? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto ao ribeiro de água, que as suas folhas não murchem, tudo quanto fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas são como a palha que o vento leva. O texto diz assim: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, mas o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. O caminho do ímpio perece, agora o Senhor conhece o caminho do justo. Por quê? Porque está plantado na casa do Senhor. Vem o tempo de sequidão, vem o tempo do calor, vem o tempo da seca, mas ele está seguro, e as suas raízes vão penetrando na água, e está continuando dando fruto, continua dando fruto, as folhas não caem não. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu morei numa região já assim típica do sertão. Tem uma planta lá, nativa de lá, chamada caatinga. Quando chega nesse período, você vê só o estalo, você não vê uma folha. Você diz assim, está tudo queimado, fica cinzento, parece que não tem vida. Quando começam as primeiras chuvas, você é surpreendido com um fenômeno sobrenatural. É com 3 dias depois daquela chuva, você vê tudo verdejante, tudo lindo, tudo bonito, porque quem segura, escuta isso aqui, irmão, segura isso aqui, olha, quem sustenta uma planta, uma árvore, quem sustenta não são os galhos e nem tampouco as folhas. Quem sustenta uma árvore são as suas raízes. Aleluia, você não entendeu não. Sabe por que você está aqui? Porque você tem raiz. Só quem tem raiz, levanta a mão e adora o nome do Senhor. Só quem tem raiz passa pela prova dando glória a Deus. Só quem tem raiz. Aleluia. Eu já falei para vocês que o caráter do vento não é derrubar as árvores. O caráter do vento é testar para saber se a árvore está segura. E o que sustenta a árvore é as suas raízes. O que sustenta o crente é a palavra do Senhor. Está arraigado na palavra, está alicerçado na palavra, está edificado na palavra. Glória ao nome do Senhor Jesus. Prossigamos. Ainda temos algumas referências aqui. Então, que sejamos sempre pessoas que temos desejo ardente pela palavra. O salmista diz assim: assim como desces os animais, as corças, para os ribeiros das águas, no tempo da seca, ele disse assim: suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem desejo de Deus, a minha alma tem fome pela presença do Senhor. Eu quero mais do Senhor na minha vida, eu quero me alimentar mais de Deus, eu quero me fortalecer mais na presença do Senhor. Glória ao nome do Senhor Jesus. Agora vamos observar aqui uma história com respeito à vida, dos altos e baixos, dos contratempos que acontece na vida da pessoa, que não acontece isso só nos dias atuais, não. Você vê que o autor aos Hebreus, ele diz assim: meus irmãos,
Vede que cada dia mais vai se aproximando o grande dia do Senhor. E não deixe de congregar, como é costume de alguns. Naquela época ele já falava isso. O autor aos Hebreus, né? O autor aos Hebreus. Não foi Paulo, não, foi outro. Sim. Aí, já tinha pessoa que descongregava. Você vê que o Senhor, próprio Deus, diz assim: congregai, congregai, povo meu. Aí Jesus, no Novo Testamento, ele diz assim: olha, aonde estiver de dois ou mais congregado do meu nome, eu estarei no meio deles. O Senhor tem compromisso com quem está congregado na casa dele. O Senhor se compromete de abençoar quem se congrega, porque quem se congrega está dizendo: eu tenho desejo, eu tenho necessidade, eu dependo dele, é por isso que eu vou adorar ele, é por isso que eu vou cultuar ele, porque servo não faz a sua própria vontade, servo faz sempre a vontade do seu Senhor. Aí Jesus diz assim: sem mim nada vocês poderão fazer. Nada. Nós somos eternos dependentes dele. Agora, observando um dos personagens do Antigo Testamento, que ele chama muita atenção sobre esse assunto de restauração, é a respeito do profeta Elias. O profeta Elias. O profeta Elias, o texto destaca que aquele homem do fogo, aquele profeta que desafiou os profetas de Baal, os profetas de Azera, né? E assim por diante. Mas um dia teve uma situação que ele ficou desanimado também. Observa aí no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 3 em diante. Observa aí. O que, vendo ele, se levantou e, para escapar com vida, se foi. E chegando a Bezerba, que é de Judá, deixou ali o seu servo. E o que mais? Ele, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. E o que mais que ele fez? E foi sentar-se debaixo de um zimbro. Sentou debaixo de um zimbro. E o que mais? Pediu para si a morte e disse: já basta. Basta. Ó Senhor. Ó Senhor. Toma agora a minha vida. Eu não sou. Pois não sou melhor do que meus pais. Meus pais. Oh, meu irmão. Parabéns. Depois tu vai continuar. Deixa lá o texto. Alguém descreve esta história de Elias como se ele estivesse em uma situação depressiva. Porque quando a pessoa está em situação depressiva, o cabo da história, pronto, acabou-se. Mas não é assim não, irmão. Precisa ter cuidado. Precisa ter muito cuidado nessa hora. Porque, segundo o estudo, a palavra depressão significa aquele que faz força para descer. Depressão, quer dizer, é descendo sempre. Primeira coisa que desce é o seu autoestima, acabou. Aí não tem mais. Perspectiva, dias melhores, futuro lá na frente, é esperança. Essas coisas tudo vão se acabando. Aí vai só descendo, até dizer assim: agora é melhor morrer mesmo. Tem mais jeito, não tem mais jeito. É nessa hora que precisa uma mão abençoada, estendida, dizendo: Deus está na tua vida, e Ele pode te tirar lá desse calabouço, lá desse fundo do poço, e Ele vai te abençoar. Não está no fim da história não, a tua história está só começando. Deus tem algo importante. E aí, veja o que acontece. Eu estou falando aqui de algo que aconteceu exatamente quando esse homem pediu para morrer. Não tem mais jeito, acabou o ministério, acabou a vida. Eu vou concluir bem aqui: não sou melhor do que os meus antepassados, agora é melhor morrer. Põe ponto final aqui agora. E caiu querendo morrer. Foi o que aconteceu, prossiga na leitura. E deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Olha aí, ó. Primeira coisa, ele sentou-se. Veja, primeiro ele sentou debaixo do zimbro, depois ele deitou-se e depois ele adormeceu. Olha aí, ele se entregou. E o que mais o texto diz agora? Agora veja aí. E eis que então o anjo o tocou. Eis que então, veio agora a mão poderosa do Senhor, tocou e disse o quê? Levanta-te. Te levanta, aleluia, te levanta. Tu está só olhando para baixo, tu está só descendo e descendo, mas o Senhor está dizendo nesta noite: te levanta, crente, te levanta, minha irmã, te levanta, meu irmão, aleluia, te levanta. Veja essa palavra, o que ele diz mais? Te levanta e faz o quê? Come. E come, te levanta e come.
O homem lá perdeu o apetite, não dava mais de comer. Agora isso aqui o Senhor disse: tu está desse jeito, vê se tu te alimenta aí, te levanta e come. E aí o que foi que aconteceu? E olhou, e eis que à sua cabeceira estava o pão cozido sobre a brasas, sim, e uma botija de água, e comeu e bebeu, sim, e tornou-se a deitar-se. Tornou a deitar. Depois você prossiga aí que tem o texto final aí. Irmãos, tem vezes que a situação está tão difícil na vida que só um alimento não é o suficiente para você se erguer, te reerguer. Te levanta, come, bebe, te alimenta. O texto diz que ele comeu, se alimentou. Outro detalhe, ele estava tão perto da sua vitória, ele estava tão perto da bênção, que o texto diz assim: quando ele levantou, que o anjo disse: te levanta, que ele olhou a sua cabeceira, a sua frente ali, do lado, estava o pão preparado ali sobre brasa. E o homem quase morto, e o alimento bem pertinho dele, mas ele não estava vendo, porque isso fala de um aspecto do olhar espiritual. Tem pessoas que não estão contemplando, igual a H: meu filho, vou morrer, eu vou morrer também. E o Senhor disse: abre os teus olhos, olha o poço daquele que vê, bem na frente é só um passo, aleluia, há só um momento de espera, há mais um pouquinho de tempo, e lá vem a bênção do Senhor na tua vida, lá vem a bênção do Senhor na tua casa, lá vem a bênção do Senhor na tua família, nos teus projetos. Aguarda mais um pouquinho, crente. Levantou, comeu, bebeu e adormeceu de novo. O negócio estava sério mesmo, irmão. Tinha de ser dose dupla. E o que foi que aconteceu mais? E o anjo do Senhor tornou segunda vez e o tocou. E disse: levanta-te e come, porque te será muito longo o caminho. E o que foi que aconteceu? Levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, alimento, 40 dias e 40 noites, até o Horebe, monte de Deus, ao monte do Senhor. Deixa eu dizer para você, com base nessa palavra: não pense que acabou, não pense que é o fim, não pense que já morreu, não pense que não tem jeito, não. O Senhor está dizendo através desta palavra: a tua trajetória será muito abençoada, a tua caminhada será grande daqui para frente. Tu está começando ainda, agora que tu está iniciando a tua missão, o teu ministério, a obra que Deus tem te confiado, não acabou, meu irmão. Aleluia! Quem pode levantar a mão e glorificar o nome do Senhor? Longa é a tua jornada ainda, longa é a tua jornada. Tu ainda tem Jeú para tu ungir como rei de Israel. Tu ainda tem o Geazi, para estar ao teu lado, o Eliseu melhor para estar ao teu lado. Tu tem essas pessoas ainda para tu colocar o manto sobre ele e tu ungir como profeta e como rei de Israel. Ainda muitos homens, ainda tem muito o que fazer no ministério para o Senhor. Não pense que acabou, não pense que é o fim, não pense que já chegou o final. Não, meu irmão, Deus está dizendo: levanta-te, te alimenta, come, bebe, te fortalece, que tu ainda vai fazer muita coisa para o Senhor nosso Deus. Ah, mas eu estou velho. O homem apresentou a desculpa da velhice, não foi? Mas ele, logo que apresentou a desculpa da velhice, ele disse também: mas não sinto paladar. Que tem velho, que embora sendo velho, mas sente paladar. Aí ele disse: estou velho e não sinto mais gosto da comida. Sim, é diferente de muitos outros. O que é que acontece? Mas a Bíblia diz no Salmo de número 92, 12, quer falar sobre o quê? O justo florescerá como a palmeira. Crescerá como cedro no Líbano. E os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Florescerão no templo do Senhor. Na velhice ainda darão frutos. Escuta isso aqui. Isso aqui é só para quem está dizendo: eu já estou velho, eu já tenho 80 anos que deu o Basilai. O Senhor está dizendo: ainda na velhice você vai dar fruto, ainda na velhice você vai fazer alguma coisa para o Senhor. Você ainda tem muito o que fazer para o Senhor. Você é um justo plantado na casa de Deus, está florescendo como a palmeira, está crescendo como o cedro do Líbano na casa do Senhor, e ainda vai dar muitos frutos para a glória de Deus. Aleluia! É tempo de restauração. Agora veja o homem restaurado agora. Esse homem que queria morrer, pediu a morte. Agora, depois de se alimentar, depois de recobrar sua força, vida restaurada agora, foi o que aconteceu.
1 Reis capítulo 18, versículo 30. 18 e 30. Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele. Todo o povo se... Agora, primeiro o homem estava com medo, se escondendo, querendo morrer debaixo do pé de árvore. Agora o homem revestido do poder de Deus, vida restaurada, aleluia, comeu a comida, fortificou. Ele diz: agora, menino, chega para cá, todo o povo, aleluia, deixa comigo o negócio, deixa comigo, que eu estou aqui revestido da plenitude, do poder, da unção que vem do alto. E o que mais? Primeira coisa que ele disse: o homem revestido, o que ele disse? O que disse? E restaurou o altar do Senhor que estava quebrado. Você sabe o que significa restaurar o altar do Senhor? Ali ele estava olhando aquele altar feito de madeiras, colocado pedras em volta, como ele colocou, mas espiritualmente falando, este altar se trata da vida do crente, o Espírito Santo, o altar. Nós somos templo de Deus, morada do Espírito Santo. Paulo diz aos Coríntios capítulo 6: oh, não sabeis que não sois de vós mesmos, mas que sois propriedade exclusiva do Senhor, que Ele habita em vós, o Espírito Santo está em vós. Então restaura este altar do Senhor, restaura esta vida espiritual, faz como Davi no Salmo de número 51, o verso 10, o 11, ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito novo, não me lances fora da tua presença, meu Deus, não retire de mim o teu Santo Espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Salvação é a alegria da salvação. Agora, concluindo esta palavra, nós queremos falar a respeito de um homem também, só para fechar isso aqui, já está chegando às 9 horas, que ele teve a vida cheia de altos e baixos, chamado quem? Pedro, no Novo Testamento. Você sabe que Pedro foi aquele homem mais animado, mais afoito assim dos apóstolos, mas também foi aquele que primeiro negou o nome do Senhor, não foi? Mas tem um segredo, por que Pedro negou Jesus. Vocês já observaram por que foi que Pedro negou o Senhor? Procure no livro de Lucas capítulo 22, versículo 54. Vocês vão já descobrir por que foi. Então pode prosseguir. Prendendo-o, levaram. Sim. E o puseram em casa do sumo sacerdote. Aí Pedro estava contemplando, vendo as pessoas, os soldados romanos, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, levando Jesus, espancando Jesus, colocando aquela coroa de espinho, batendo nele e levando. Aí Pedro, o que diz o texto? Vai lá. E Pedro seguia-o de longe. Aí é que está o segredo do negócio aí. E Pedro seguia Jesus, mas seguia de longe. Irmão, Jesus é para nós seguir de perto, irmão. A partir do momento que a pessoa começa a se afastar da presença do Senhor, ele começa a colocar pretexto na vida dele, problemas, situações, dúvida. Será que dá de eu acompanhar ele? Será que eu não vou morrer que nem ele? Será que não vão me matar que nem ele? E começou por quê? Porque ele já estava seguindo Jesus de longe. Agora, quando chega no dia de Pentecostes, a história mudou. O homem não é mais aquele homem fraco, não é mais aquele homem que estava negando o nome do Senhor até para uma criada. Não, agora é um homem que estava revestido do poder de Deus, revestido da presença do Espírito Santo. O texto diz que ele se coloca de pé no dia de Pentecostes e diz: varões judeus, olhai para mim e escutai as minhas palavras. A mesma palavra que Elias falou: olhai para mim e escutai as minhas palavras. O que está acontecendo aqui agora é o que profetizou o profeta do Pentecostes, dizendo: diz Deus, nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e os velhos sonharão, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, e mostrarei prodígio em cima lá dos céus e embaixo aqui na terra, diz o Senhor. Cheio da presença do Espírito Santo, vida restaurada. Agora concluo com a leitura do Salmo. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca depois se encheu de riso, a nossa língua de cântico. Não é mais sonho não, é realidade. Deus está fazendo algo importante na nossa vida. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor por estes, e grandes coisas fez o Senhor por nós, e por esse motivo nós estamos alegres, aleluia.
Faz-nos, Senhor, regressar outra vez do cativeiro, do cativeiro, como que as correntes do sul. A chuva que batia nas montanhas lá do sul, dos montes lá do Negueb, e aquela chuva que depois de cair sobre aquelas montanhas, elas desciam. Aí, irmão, por onde elas iam descendo, aí aquela água ia trazendo vida. Restaura a nossa sorte como as correntes do sul, como as fontes, as correntes, as correntes do Negueb, Senhor. Restaura a nossa sorte, vida de novo, vida de novo. E aí vai falando sobre este assunto. Aí ele vai dizendo: os que semeiam, escute aqui, olha, os que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus. Falta ainda alguns minutos para 9 horas. Aguarde que nós vamos louvar o santo nome do Senhor. Mas nós estamos falando sobre tempo de restauração. Restauração na vida espiritual. Fique tranquilo, meu irmão, já deu tudo certo. Sabe que Deus fala através do profeta Ageu, o profeta da reconstrução. Ele e Zacarias, ele diz assim: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. É pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Está escrito no livro de Zacarias. Agora, quando nós observamos Ageu capítulo 2, ele vai dizendo assim, olha, dos versículos 10, 12 em diante, ele vai citando algo maravilhoso. Ele diz assim: diz o Senhor, ainda pouco farei tremer os céus e a terra. Ainda daqui a pouco farei tremer os céus e a terra. Escute mais. E virá o desejado de todas as nações. Ele diz assim: e farei com que a glória desta segunda casa, diz o Senhor, será maior do que a da primeira. É tempo de restauração. O Senhor está dizendo: você já contemplou tantas maravilhas, tantos prodígios, tantos sinais. Restauração está contida em todas as páginas sagradas das Escrituras, da Bíblia, desde o Gênesis até o Apocalipse. Se nós observarmos o capítulo 2, versículo 4 do Apocalipse, o Senhor está dizendo assim: lembra das primeiras obras, pratica as primeiras obras e volta ao primeiro amor. É tempo de restabelecer a tua força, é tempo de voltar com mais energia, com mais disposição para adorar, para cultuar, para exaltar o santo nome do Senhor. Te levanta, o Senhor está dizendo: levanta a tua cabeça, te coloca na posição de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma jovem crente. Faz a obra do Senhor. Restaura, Senhor, como as correntes do Negueb, como as correntes do sul. A água, a palavra, a graça, a unção, em todo tempo seja alvo as tuas vestes, e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Recebe da parte do Senhor, recebe renovo, recebe graça, recebe poder, recebe unção na tua vida, crente. Toda a igreja, vamos louvar o Senhor, o hino Bondade de Deus. Logo após cantar o louvor, estaremos orando, concluindo o trabalho.